né? Então, assim, essa a, a, é, a família dizia respeito a um sistema de honra e do sangue, né? E que dizia também a uma certa circulação da riqueza, certo? Agora, com o dispositivo da sexualidade, o que a gente vê? A gente vê um investimento que o Foucault vai chamar de biopolítico, que o Foucault vai chamar de biopoder. Ou seja, a família ela se torna um operador do dispositivo do dispositivo de sexualidade, né? A família não é o começo e não é o fim do dispositivo da sexualidade, mas a família é um operador, né? O dispositivo da sexualidade passa pela família, né? A gente estava falando na semana passada de uma certa, como se diz, de uma certa genealogia do dispositivo da sexualidade que gira em torno do quê? Né? Que gira em torno o dispositivo da sexualidade, a gênese genealógica, por assim dizer, do dispositivo da sexualidade girava em torno do quê? Né? De uma certa interiorização psicológica. Né? E essa interiorização psicológica, ela tem um correlato, ela tem um operador exterior. Qual vai ser ele? Vai ser a família. Né? E a família, não mais no sentido ascendente, que ela dizia a honra, né, das relações de sangue, né, a uma certa circulação da riqueza. Não, a gente vai ter uma extrapolação disso, né, não mais para ascendência, né, só que para descendência. Né? O que gera a família? Né? O Foucault vai chamar de biopolítica, o Foucault vai chamar de biopoder esse investimento do poder sobre a vida biologicamente considerada. Né? A vida, né, enquanto objeto de investimento do poder, ela é objeto de investimento do poder e enquanto ela é considerada como um fato biológico. E como um fato biológico, o poder vai passar a investir os fenômenos da vida que se desenlaçam nesse, através, né, por, junto a, né, esse elemento operador que é a família. Porque o que define aquilo que é vivo? É a função. Né? E quais são as funções vitais primordiais? Nascimento, crescimento, né? Formação, desenvolvimento. Né? Dentro da psicologia a gente chama de desenvolvimento, aí puxando a brasa para a nossa sardinha. Né? Então, nascimento, desenvolvimento, reprodução, né? Adoecimento, morte. Né? A gente pode falar pelo menos de cinco funções vitais básicas que vão ser investidas através da família, vão ser investidas através desse elemento operativo que é a família, que funciona de maneira muito diferente, né, a partir da emergência do dispositivo da sexualidade. Né? Então, assim, e aí mais para frente, né, vou até queimar um pouco etapas, né? Mas no curso sobre os anormais tem um final de uma aula e é um curso, né? Poder psiquiátrico e os anormais. Tem muitas dessas pesquisas do Foucault que está nesse livro aqui, né? E o Foucault desdobra elas de maneira mais extensa e de maneira menos articulada, tá? Né? E o Foucault vai perceber uma coisa muito interessante, né? Ele vai falar, olha, né? Aquilo que lá em As Palavras das Coisas ele chamava de contraciências modernas, a psicanálise, né, e a etnologia, né, a antropologia etnográfica, né, elas se assentam sobre esses mesmos dois problemas, que são problemas decalcados do dispositivo da sexualidade. Ou seja, a gente vê que o diagrama ele é conformado por diferentes ciências e a análise que o Foucault faz é uma análise transversal. Quando ele vai problematizar as relações de aliança, né? E aqui eu estou usando um léxico, né? Lá da antropologia, né? E o Foucault é extremamente irônico quando ele vai pegar um texto clássico de antropologia, né? Eu acho que todo mundo dentro da psicologia passou ou tem que passar por esse texto, né? Que chama As Relações Elementares de Parentesco, do Claude Lévi-Strauss, né? E o Claude Lévi-Strauss ele fala, olha, né? Quando a gente quer estudar uma sociedade em qualquer lugar do mundo, qualquer sociedade, a gente precisa se atentar a
como se dão as relações de aliança, como se dão as relações de parentesco. E a gente tem que se atentar a como essas pessoas comem, né, que está no outro texto seminal do Lévi-Strauss, chamado O Cru e o Cozido. Né? E a psicanálise também lida com esses temas. Né? O que come, né? A fase oral, né? E o dispositivo de aliança, né? O incesto. Né? Quando ficou extremamente irônico lá na frente, quando ele vai tematizar, né, essa centralidade do incesto, só que aqui nesse livro são textos curtíssimos. Né? Na aula lá do curso sobre os anormais, se vocês me lembrarem depois, eu posso até indicar qual aula que é, fica bem no finalzinho. O Foucault vai fazer um estudo, sim, fudido, sobre as relações incestuosas dentro da realeza francesa, especialmente essa realeza decadente, pré-revolucionária, né? A Maria Antonieta e o Luís XVI. Eles eram todos incestuosos, né? Enquanto isso, o povo estava faminto. Né? Então, assim, o Foucault vai fazer uma leitura de Lévi-Strauss e Freud / Melanie Klein numa tacada só, né? Quando ele fala, olha, o problema da antropologia etnográfica e da psicanálise continua sendo o mesmo. Né? É o problema, né, dos monarcas, né, dos oligarcas, da realeza incestuosa e do povo faminto. Né? Ou seja, o que o bebê come, né? Se ele está depressivo ou se ele está na mania. Né? Então, a psicanálise opera também a partir desses conceitos, com esses conceitos. Né? Então, deu para flagrar um pouco aí a diferença da família para o dispositivo da aliança e para o dispositivo da sexualidade, aquilo que o Foucault chama de regime da sexualidade. Né? Passa por, né, o dispositivo da sexualidade passa pela família. Ele não começa com a família e o fim dele, a finalidade dele não é a família, mas a família atravessa. A família atravessa, né, como uma instituição normalizadora. E o que é normalizado na família? Né? Bom, antes de mais nada, aqui, logo no comecinho aqui, dessa subseção 3 do capítulo 4, que o Foucault vai chamar domínio, né? Ele vai trazer, então, 4 figuras, na verdade, são 4 grandes conjuntos estratégicos que desenvolvem os dispositivos de saber-poder, né, para o regime da sexualidade. Né? Qual que é ele? Né? A estericização do corpo da mulher. Número 2, a pedagogização do sexo da criança. Número 3, a socialização das condutas da procriação. O que é isso daqui? Né? É a regulação populacional, é a regulação biopolítica, né, populacional. E quarto ponto, a psiquiatrização do prazer perverso, que é o problema do gay, do pedófilo, do incestuoso, e assim por diante. Né? Então, assim, a gente poderia desdobrar cada um desses conjuntos estratégicos. Né? E como que a mulher vai aparecer? Né? Como que a mulher vai aparecer, né, nessa confluência do dispositivo da sexualidade com o dispositivo da aliança, entendendo que tem alguns elementos do dispositivo da aliança que matizam e que são transformados, né, a partir do seu encontro com o dispositivo da sexualidade. Né? A mulher não é só mais um campo natural a ser arado. Né? Tem um problema da doença dos nervos. Né? E o curso do Michel Foucault sobre o poder psiquiátrico traz muito essa categoria da doença dos nervos. Né? Acho que o Marcos chegou a... acho que o Marcos tem esse livro, chegou a ler ele também. Né? Então, assim, essa categoria fundamental que vai emergir ali no século XIX, né? Doença dos nervos. O que a doença dos nervos indica para a gente? Né? De um lado, a gente tem uma mulher que é uma mulher funcional. E uma mulher funcional, como a gente estava vendo aí, né, o trabalho da Érica traz isso de maneira um pouco mais contundente, né? Mas um pouco das análises que a gente tem feito sobre os protocolos profissionais da assistência
ao HIV mostram isso, né? A dificuldade que a gente tem de colocar a mulher, né, aquém ou além de uma perspectiva funcional. O que é a perspectiva funcional? A mulher, enquanto uma criatura de procriação e de cuidado dos outros, né? E de cuidado, seja do marido, seja da prole, ou seja dos idosos ao redor, né? A mulher, ela é focalizada, né, em normativas, né, do Ministério da Saúde sobre essa perspectiva funcional, né? Só que essa função, entenda, esse papel social, né? Esse papel social da mulher, ele é datado, ele é circunscrito, né? E ele é feito, né? Ele é produzido não apenas com mecanismos repressivos também, mas a sua força, né, e a argumentação do Michel Foucault vai caminhar por aí, a sua força vem dos mecanismos de poder produtivos que instauram na mulher, né, esse papel social. Ou seja, de um lado, a gente tem a mulher parideira e cuidadosa, né, quase como objeto naturalmente feito para a procriação e a reprodução da espécie e o cuidado dos outros seres, e do outro lado a gente tem um outro polo, que é o polo da mulher nervosa. E o polo da mulher nervosa, ele se desdobra, né? A doença dos nervos, ela é difusa, né? Ela é difusa e ela mostra para a gente esse caráter contraditório do dispositivo, né? Porque ou a mulher, ela é a, ela tem uma sexualidade exacerbada, que precisa ser controlada, que precisa ser tolhida, que precisa ser vigiada, ou a mulher, ela é frígida, ou ela não tem desejo sexual saudável, né? E lembrando que essa operação, né, de colocar a sexualidade em termos de saúde ou anormalidade, e saúde e doença, né? Saúde, normalidade, anormalidade e doença, não necessariamente se equivalendo saúde, normalidade e anormalidade e doença, né? Anormalidade e desvio, ou doença e desvio, vamos assim dizer, né? É uma estratégia já moderna, é uma estratégia própria do dispositivo da sexualidade, né? Como que aparece, né, esse problema lá para antes do dispositivo da sexualidade, do dispositivo da aliança pré-moderno, né, pré-revolucionário? Aparece com o problema das bruxas, né? É o que a Silvia Federici, né, naquele livro lá, O Caliban e a Bruxa, ela vai começar logo na introdução descendo a pôr no Foucault, porque Foucault não estudou as bruxas, né? Vai falar, olha, né, por quê? Porque tem uma questão fundamental nas bruxas, né? Existe todo um investimento que o Foucault vai falar que só é possível na modernidade, né? Ou seja, o dispositivo da aliança investe as bruxas, né? Investe negativamente as bruxas, né? Coloca as bruxas não enquanto não enquanto uma perspectiva funcional de mulher funcional, né? Tal qual é na modernidade, né? Mas ele investe as bruxas, né, com um problema de desordem. E essa desordem, ela é materializada como? Na circunscrição, né, do uso de enteógenos, né? O que é o uso de enteógenos? Substâncias, as primeiras substâncias rudimentares derivadas do ácido lisérgico, a que vem da fermentação de grãos, poções mágicas, ervas de efeito afrodisíaco, né? É um problema, né? O problema da bruxaria não é um problema de reprodução da sociedade, é um problema de ascendência. Da onde vem isso? Isso daí só pode vir do demônio, né? É um problema de desordem na ascendência mais que nada, né? Então, assim, se a gente pegar os livros lá da Clarissa Pinkola Estes, né?
enfim, e de outras também, se não me engano, aquela Monique Witting fala disso, né? A gente tem um tema arquetípico, né? E eu usando o vocabulário junguiano da Clarissa Pinkola Estes, da vagina devoradora, né? A vagina devoradora, no dispositivo da aliança, ela significa o quê? Né? Ela ela tem uma significação radicalmente distinta do que ela vai ter dentro do dispositivo da sexualidade. Dentro do dispositivo da sexualidade, né, ela vai, esse tema arquetípico, né, da vagina devoradora, não vai mais ter uma tematização religiosa, teológica, né, como aquilo que impede a ordem da família, né? Mas no dispositivo da sexualidade, ele vai ter um significado psicologizado, fantasmático, espectral, né? Ele diz sobre as fantasias, né, da criança, das fantasias incestuosas da criança, etc. E assim por diante, né? Então, Gui, oi. nessa parte ainda da esterilização do corpo da mulher, foi uma parte do capítulo que eu fiquei bem confuso, porque justamente de pensar do que ele está falando quando ele se refere à esterilização do corpo da mulher. E aí eu fiquei pensando, né, se a mulher nervosa, ela, ela, ela é a esterilização dessa mulher, ou se a mãe ela é a esterilização desse corpo dessa mulher, ou se são os dois, entendeu? Eu fiquei meio confuso quanto que é isso. Porque ele fala que esse corpo ele é integralmente saturado de sexualidade. E aí no final ele fala, né, que a mãe com sua imagem negativa, que é a mulher nervosa, constitui a forma mais visível dessa esterilização. Mas não ficou visível para mim, entendeu? Ficou meio confuso. O que tá aí saturando esse corpo da mulher de sexualidade? Isso, né? Tá. Na semana passada, a gente estava falando de uma certa capacidade heurística, né, hermenêutica infinita do sexo, né? Ou seja, a gente pode atribuir ao sexo, né, a gente pode atribuir à sexualidade uma série de fatores, né? Por exemplo, uma mulher, isso daí no senso comum machista, misógino, a gente tem um repertório repleto disso, né? Então, assim, a mulher a mulher que se afirma, por exemplo, né? A mulher que se impõe socialmente, né? Não, essa daí, né, precisa de pinto, precisa de relação sexual, né? O que isso quer dizer? Né? Ou seja, dessa saturação, né? O senso comum expressa, né, um pouco dessa ordem de saturação, né? Ou seja, hísteros diz do ovário, né? A histeria, né, ela vem do ovário, né? Ela diz respeito, né, a algo que vem do ovário e que toma conta, né, das capacidades cognitivas e intelectuais da mulher, né? Ou seja, é um corpo saturado de sexualidade, no sentido de que, olha, os problemas da mulher vão ser referidos, né, à sexualidade mais que aqueles do homem, né? E a psicanálise é repleta de exemplos ambivalentes, né, sobre isso. Se a gente pegar Anna O, Frau von M, né, todas as histéricas do Freud, por exemplo, né, elas trazem um pouco, né, enfim, né, de maneira muito mais cuidada do que fazia o Charcot, né, lá no final do livro, lá tem uma fala do Charcot assustadora, né, ele falando, né, das histéricas e os rapazes histéricos, né? Mas essa saturação sexual do corpo da mulher, né, diz respeito, precisamente, a gente pode pegar essas duas matrizes mais visíveis, né? Repressão e hipersexualização, né?
Ou seja, a mulher enquanto objeto de desejo e a mulher enquanto objeto de reprimenda, né, de repressão. Observe que, sobre os dois aspectos, que são dois extremos, o eixo de intervenção, né, em um sentido ou em outro, né, e quando a gente fala em eixo, a gente fala de direção, ou seja, a direção da intervenção vai ser a sexualidade. Né? Tanto no sentido depressivo quanto no sentido hipersexualizador. Né? Isso que é um corpo saturado de sexualidade. Né? Vai ter uma determinação heurística e hermenêutica muito grande o sexo, mais ainda para a mulher. Né? Então, quando Karl Abraham, né, que é um psicanalista lá que trabalhou junto com Freud, né, quando ele vai falar, olha, né, não é bem a sexualidade, né, mas na verdade o homem tem uma outra pulsão, né, que é a pulsão pelo poder, né, ele quer ter poder, né, porque o poder tem ganhos secundários que seriam, enfim, né, ser amado, ter mulher e assim por diante. Né? Mas, no caso das mulheres, ele regride e concorda com Freud. Fala, olha, a não ser em casos de mulheres excepcionalmente inteligentes, e de quem que ele estava falando? Né? Ele estava falando da Luandra Salomé, que era colega deles. Né? Ou seja, a não ser em casos de mulheres excepcionalmente fora da curva, né? Para a mulher está valendo aquilo lá, está valendo um certo determinismo psíquico-sexual. Né? Ou seja, o corpo saturado de sexualidade da mulher. Né? Mas o homem, ele tem outras questões que movem o seu psiquismo, né? Que movem, as suas pulsões, por assim dizer. Né? Não sei, mas como é que vocês leram aí? Como é que vocês trazem? Esse, de novo, esse livrinho aqui, da Margaret McLaren, Foucault, Feminismos e Subjetividade, além de trazer uma série de leituras distintas que diferentes correntes, matrizes feministas fazem da obra do Foucault, muito críticas ou então muito próximas, esse livro também traz uma série de colocações extremamente interessantes no sentido um pouco mais propositivo, né? Por exemplo, a partir dele, essa daí uma problematização que a gente poderia que tem nesse livro, né? Mas pensando aqui junto com vocês, né? O movimento gay, né? E o movimento feminista, eles só podem emergir, né? Eles são frutos, né, da maneira como eles se organizam hoje, né? Do dispositivo da sexualidade. Ou seja, entender que, olha, tem algo na sexualidade que diz além do ato sexual. Né? E isso que se refere à sexualidade irredutível ao ato sexual determina os meus modos de vida. Né? Determina a minha subjetividade, determina as formas com as quais eu me relaciono com as outras pessoas e a sociedade se relaciona comigo pelo fato de eu ser mulher ou pelo fato de eu ser gay. Ou seja, o feminismo e o movimento gay só podem ser frutos, só podem ser desdobramentos, né, de dispositivos do dispositivo da sexualidade, por exemplo. Guilherme? Diga. Então, estava te ouvindo. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei pensando em algumas questões também, porque eu fiquei pensando no capitalismo, assim, porque esse controle todo de corpos, né, essa questão toda do biopoder, aí quando você trouxe a Frederic, você falou que ela deu essa... Eu não li ainda o Caliban e a Bruxa, mas eu já vi ela falando em alguns espaços, né? E aí, assim, tem uma questão que e você disse, né, ela deu essa porrada no Foucault, mas, assim, ela dá uma porrada no livro todo no Marx, né? Dizendo que toda a obra do Marx, ele fala da classe trabalhadora, né, da exploração da classe trabalhadora e tal, da mais-valia,
mas ele não diz de um outro trabalho que é feito no proletariado, né, pelas mulheres, né? Então, assim, quem alimenta esse proletariado, quem tem os filhos, né, quem tem essas proles, são as mulheres, e aí ela traz isso também. Aí o que eu queria colocar assim, para discussão, né, seria isso, né? Então, toda essa discussão do Foucault em relação à história da sexualidade, né, seria também a história dessa estruturação do capitalismo, no sentido de, assim, como que ele ordena a sexualidade, tanto nas mulheres, nos homens, em todo mundo, e coloca, porque, por exemplo, a ideia de família, né, que hoje tá bombando assim, é assim, família tradicional, né? Tipo, vamos retornar para essa família tradicional, porque a família, que modelo de família, né? E aí tem a questão da reprodução, né? Que é para isso, né? Então, assim, não só enfim, tem que ter filho, tem que reproduzir, né? Crescer, aquilo que você falou antes, né? Crescer, se desenvolver e se reproduzir, né? Então, eu acho que nesse sentido... Na sua matriz cristã é crescer e multiplicar-vos. Exatamente. Então, é isso, assim, eu fiquei pensando assim, eu acho que nesse livro, o Foucault, assim, eu não sei se ele vai chegar a falar um pouco do capitalismo, mas acho que não, né? Acho que é mais o Deleuze e o Guattari mais para frente vão falar, mas, assim, essa coisa da reprodução, né? Assim, então, para que isso, né? Assim, diz dos efeitos disso, mas, assim, eu fico pensando, então, que seria para essa estruturação do capitalismo, né? Assim, o Foucault, ele foge, né, de macrocategorias, né, de metacategorias. Isso diz respeito a próprias, as próprias escolhas metodológicas que o Michel Foucault faz para a analítica do poder dele, né? Porque se ele fosse falar de capitalismo enquanto macroestrutura determinante das relações sociais, ele estaria fazendo uma teoria do poder, não uma analítica do poder, né? Então, assim, em entrevistas, né, o Foucault sinaliza isso. Não, né, já tem muita gente que faz isso e faz isso muito bem, muito melhor que eu. Né? Vamos lembrar que nessa época aqui, né, todo mundo lia Reich, todo mundo lia Marcuse, né, Eros de Civilização, né? Gente, né, hoje em dia a gente não tem essa dimensão, né? Mas na década de 1960, né, ou seja, né, um pouco antes, né, 5, 6 anos antes do lançamento desse livro aqui, o Marcuse, né, era dos nomes mais citados, né, do mundo, junto com o Che Guevara, né? Eram os 3 M's, né? Marx, Marcuse e Mao Tse Tung, que junto com o Che Guevara formava, né, essa tetralogia aí, dos homens mais citados na mídia mundial, né? Então, assim, porque trazer o capitalismo como uma macroestrutura de determinação social, isso daí o freudo-marxismo já faz muito bem, né? Que são as diferentes matrizes que Foucault pega para dar pancada, né? Seja o Reich, seja um pouco de Adorno e Horkheimer, menos até, mas sobretudo o Reich, né? Sobretudo o Reich e o Marcuse, que tem as teses deles assim, tipo, desmontadas nesse livro aqui, né? Quando Foucault vai falar, tudo bem, né?